Senhoras e senhores, mais uma vez, é um grande prazer que a gente começa mais um Elo Talk. Hoje com uma convidada muito especial pra gente. Nossa trainer, parceira durante muito tempo do Instituto. A Poli passou por todos os processos, né? Todos. Foi aluna até chegar no trainer hoje. Uhum. E assim, já vou começar assim. Uma das professoras que a gente tem com maior avaliação dos alunos. Isso, então legal. o papo hoje vai ser bom pra caramba. Poli, o palco é seu, se apresenta pro pessoal. Prazer enorme estar aqui, muito bom mesmo poder estar aqui. Inclusive, quando estava vindo, passou aquela memória, aquele flash de memória de tantas coisas que eu já vi no Instituto Elo. E eu acho que esse reconhecimento da sala de aula também foi mais ou menos uns 15, 20 practitioners que eu assisti de anjo dentro do Instituto Elo, mas sempre foi muito recompensador. Falar um pouquinho, então, da minha história. Eu me chamo Poliana Andreão Silva. Sou filha única de pais separados. Descendência italiana por parte de mãe, negra por parte de pai, uma mistura aí, né? Branca do cabelo cacheado. E só para explicar e contextualizar, acho que vai ser importante, porque lá na frente a gente vai falar um pouco sobre o pensamento sistêmico, essa questão da importância dentro da família. Então, contextualizar um pouco essa minha vida pessoal é que eu fui criada pela minha mãe, uma mulher solteira e que era muito amorosa, sempre foi até hoje. E essa dedicação materna exclusiva, inclusive, me deixou um pouco sufocada, né? Esse amor excessivo. E eu acho que por isso, inconscientemente, lá pelos 12 anos, eu já queria gritar liberdade e comecei a buscar um caminho profissional. Apesar de ter meu pai, que sempre me visitava, eu não tinha esse pai presente diariamente. Eu, uma menina, filha única, né, com a mãe, aquela proteção excessiva, aquele amor materno de muito cuidado, muito zelo, e até hoje ela é assim como vó, né, do meu filho. E aí eu fui buscar, com 12 anos, trabalhar. Buscar uma independência financeira, né? Até hoje estou buscando, inclusive, essa independência de dormir, ganhar dinheiro, dormindo, entrando lá no cofrinho. E aí, eu comecei de 12 até mais ou menos uns 17 anos, fazendo vários bicos, né? Trabalhei fazendo promoter de festas, de shows, de casamento, formatura. Trabalhei bandeirinha no sinal, trabalhei com cartazes da Fiat, da Ford, essas coisas todas eu trabalhei. Fazia a unha das amigas, arrumava todos os bicos possíveis para ganhar um dinheirinho. E aí, mais ou menos aos 17 anos, consegui entrar para instituições. Aí, trabalhei primeiro para o Boticário, trabalhei depois para uma empresa de bijuteria, se chama Casa Itália, não existe mais, mas é como uma diferola, né, para quem conhece aí. E aí, nessa época, eu comecei a vender muito bem. Comecei a pegar o feeling, né, de vendas. Na verdade, todo o processo de promoter me ensinou muito. E aí, essa época, né, de ter que vender, de receber comissão, de bater meta, eu várias vezes fiquei em primeiro lugar de vendas. E eram 13 lojas, não só aqui no Espírito Santo, tinha lojas em outros estados também. Eu sempre ficava muito feliz, isso me motivava a vender cada vez mais, né? Peguei um feeling muito bom comercial nessa época. E nessa época que eu estava na Casa Itália, eu comecei a trabalhar para o administrativo no Shopping Vitória. Saí do comercial, efetivamente, e fui para o administrativo. Trabalhei como auditora. Não sei se vocês já viram aquela pessoinha que fica ali no caixa anotando, sendo, né, não muito bem visto ali pelos clientes. E aí eu comecei a trabalhar como estagiária, depois subi para a administração do Shopping Vitória. Comecei a trabalhar como, lá no financeiro, cobrança, na área de cobrança mesmo. Então, fazia negociações com os lojistas. E aí, comecei a pegar esse feeling também do processo da negociação, né, dos endividados, né, quem estava inadimplente. E aí, paralelo a isso, comecei a faculdade. Aí fiz uma faculdade que na época eu tinha que fazer, né? Terminava o ensino médio, tinha que fazer faculdade, é o protocolo social. Entrei fazendo gestão de petróleo. E como gestora de petróleo, eu já sabia que eu não teria muito sucesso na vida e realmente não queria, mas tinha que cumprir o protocolo, até porque na época eu tentei psicologia, não passei na federal, na particular não tinha condições na época. E aí, como gestora de petróleo, paralelo a isso, continuei no shopping, até que me encantei pela área de vendas novamente, fui me tornar corretora de imóveis.
Na época eu lembro que meu chefe riu de mim, falou, você é doida, você vai sair do seu salário fixo, do seu emprego estável para ser corretora de imóveis? Eu falei, sim. E aí, com 2 semanas, eu que tinha um salário de R$700, comecei numa primeira comissão, recebi R$5.900 em 2 semanas de corretagem. Ali eu tive certeza que eu fiz um bom negócio, né? Foi uma boa escolha. Claro que foram altos e baixos, foram 5 anos ali de corretagem e que quando estava ali no final já estava muito cansada pela competitividade mesmo do mercado. Quem ouve esse podcast, quem assiste esse podcast sabe, que trabalha com corretagem sabe que é bem competitivo. E aí foi quando meu pai me falou, na época, de uma vivência que ele fez. Ele fez no final de 2010 e em 2011 foi quando eu fiz uma vivência com o Instituto Elo. E ali eu posso dizer, eu vou falar da vivência, ali eu posso dizer que foi a virada de chave. Foi quando eu consegui encontrar aquilo do qual eu nasci para fazer, realmente. Foi a vivência Chicã, foi com o Eliton, na época Claudinha, a trainer de São Paulo, que até hoje eu tenho uma memória muito forte dela, sou muito grata. E foi ali realmente que eu consegui encontrar tudo que acho que eu vivia buscando. Mesmo quando lá com 16, 17 anos prestei vestibular para psicologia, eu sabia já que existia dentro de mim essa pulsão para essa área de desenvolvimento pessoal. Bacana te ouvir falar até aqui, né? Porque quando as pessoas falam assim, nossa, uma das maiores trainers do Instituto, super reconhecida, as pessoas não conhecem essa história, que eu acho bacaníssima, assim, você contando, e eu já escutei essa história algumas vezes, e eu vivi parte dessa história, e aí entra a outra parte que eu acho muito linda também, né? Que é a questão dos processos, né? Hoje se fala muito no topo, se vende eu chamo essa pseudo venda, né, de coach, de cursos, né? Vem aqui que você vai chegar no topo e ninguém vê esse corre, né? Que é o que você contou até aqui. E agora entra uma nova fase da tua vida e qual é o segredo, se existe, ou quais, né? Ou qual é o caminho? E eu gosto muito dessa palavra caminho e percurso, né? A gente é muito apaixonado pelo resultado, mas não olha o percurso. A partir desse momento, que aqui parece que é a sua virada de chave, assim, o autodesenvolvimento, o que acontece dentro do coração da Poliana que agora, assim, estava aqui, tchuf, aí daqui a pouco, tchuf, né? Aí voltou para uma origem de um desejo que era desenvolvimento humano. Me conta um pouco, a partir desse momento, o que a PNL, o que o Chicã, o que esse encontro com essa disciplina causou na tua vida? Então, a vivência, especialmente falando do Chicã, foram esses 4 dias que eu lembro que eu saí de lá com o olho inchado de tanto que eu chorei. Foi... Não é para chorar. Eu tive um momento muito especial no Chicã, e não sei se eu vou conseguir falar sem chorar de novo, né? Cuidado com a maquiagem. Mas tá tudo tranquilo. A maquiagem é boa. A maquiagem é boa. Foi um momento de renascimento e eu tive uma experiência, assim, muito, muito forte, que eu senti um contato, uma conexão com a minha mãe muito forte. E eu acho que, assim, eu sentia muitas dores, né? Pela falta do pai, não presente, de alguma forma inconsciente dentro da visão sistêmica. Hoje eu entendo que talvez eu até culpabilizava minha mãe por não ter meu pai presente. E essas tretas sistêmicas ficam aqui dentro e a gente nem sabe, né? A gente vai vivendo e até encontrar o processo de desenvolvimento humano. Então, foi numa experiência do renascimento que eu senti uma presença muito forte, espiritualmente falando, e uma graça, eu não vou dizer perdão, porque na visão sistêmica a gente não fala de perdão, mas uma compreensão de todo o processo, de tudo que minha mãe foi, de tudo que minha mãe fez por mim, fez e faz até hoje para mim. E assim, foi ali... Caramba, é como se eu pudesse realmente sair de um casulo fechado e de estar quebrando a cabeça com várias situações, indo para vários caminhos sem sentido nenhum para mim. E ali naquele momento tudo fez sentido. É como se realmente algo se abrisse ali dentro do meu coração. Não sei nem explicar, mas como se algo abrisse ali dentro do meu coração, algo muito, muito forte e inexplicável. E eu tive a certeza que era ali
aquilo ali que eu queria fazer. Não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria viver naquilo ali. E naquele final de semana mesmo, a Keila, que era diretora comercial, me fez a proposta, falando que precisava de uma pessoa para trabalhar vendendo curso. Eu digo, onde é que eu vou quando eu começo? Não me interessava o que eu tinha que fazer, mas foi algo tão, sem dúvida, que eu saí de Vitória, ia para São Mateus, foi a primeira turma que eu fechei um provider, que era, na época, um curso de vendas. E eu ia todos os dias, né? Ficava na casa do meu pai. Aí, olha que legal. Nesse momento, eu também consegui viver com meu pai um tempo. Eu fui para casa dele. Foi um movimento que eu acho que precisava acontecer. E aí, eu comecei a vender o curso de vendas, fazendo o curso de PNL. Me formei em programação neurolinguística naquele mesmo ano, de 2011. E o Renascimento ficava lá na minha cabeça, latejando por aquela experiência. Aí, em 2012, fiz a formação em Renascimento. Depois, fiz a formação em constelação familiar. E eu digo que dali, né, do Chicã em diante, foi só ladeira acima. Foi uma experiência atrás da outra muito rica nesse processo, realmente de reencontro comigo, de buscar me entender, compreender minhas raízes e fazer as pazes realmente com minha mãe, com meu pai, com os meus ancestrais, com a minha identidade, com quem eu sou e com o meu propósito de vida. E isso foi se fortalecendo cada vez mais. Isso é muito forte, né? Muito, muito. Muito forte. Muito. Legal, Poli. Você fala, desde o começo, falando muito sobre essa visão sistêmica, né? A Poli também é psicóloga, eu também psicólogo. Eu acho que uma das frases que um dos conceitos que eu mais ouvi dentro da faculdade de psicologia foi essa visão sistêmica mesmo, das doenças, de traumas, de fobias, e até de decisões, tudo de uma visão muito sistêmica, né? Você como especialista nessa área, o pessoal que está ouvindo a gente talvez não fez 5 anos de psicologia, mas como você conseguiria trazer esse contexto do sistêmico de forma fácil, para que eles consigam entender? Perfeito. Então, o sistema é um conjunto de elementos. Se a gente for pensar em sistemas isolados, tem o sistema familiar, o sistema profissional, o sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso. Aí a gente olha assim, parece sistemas que estão isolados, mas na verdade não estão. Estão todos interligados, tem uma interconexão. E aí, todos esses sistemas fazem parte de um único sistema, que somos nós, né? Somos nós, pessoas do mundo inteiro. Então, a gente vive num sistema. Tudo que eu faço traz um efeito para de onde eu vivo, com quem eu me relaciono. Então, essa interconexão, ela é a ideia de que não somos seres independentes, né? Não somos. Perfeito. Então, diferente do modelo cartesiano, que muito se ensina e tem mudado um pouco essa educação, mas no modelo cartesiano, o que acontece? O indivíduo, o olhar é focado ao indivíduo isoladamente. E já no pensamento sistêmico é um olhar mais complexo. O indivíduo, ele faz parte de um todo. Então, desde que está ali na barriga da mãe, a gente está recebendo influências. É do meio, é da família, é da escola, é da cultura de onde a gente nasce, do país que a gente nasce, é da política, é da economia e até dos períodos, né, que isso é vivido. Se a gente... Pessoas que nasceram lá atrás têm uma visão tecnológica muito diferente da nossa, por exemplo. Então, tudo isso influencia dentro do processo de um indivíduo. Então, a gente não consegue, não se pode, é muito falho a gente olhar para o indivíduo como um ser isolado. Então, dentro de um processo terapêutico, eu como psicóloga clínica, um paciente chega na clínica, eu vou olhar para ele com essa complexidade de tudo que ele traz na sua complexidade de relacionamento desde quando ele estava na barriga da mãe dele. É desde quando estava na barriga, não tem como olhar para ele separado. Eu acho que a gente conviveu muito tempo, depois eu quero contar essa história também, mas eu te acho muito focada, né? Aquilo que você determina, o seu esforço, eu te vejo muito, né? Inclusive está passando aqui agora os módulos, né? Você dá módulos muito mais voltados à emoção, mas acho que se encaixaria muito bem também como exemplo de vida em objetivos, né? Sempre quando você determinou, e eu aprendi muito contigo durante um convívio que tivemos, qual é a importância para você do foco
né? Daquilo que se determina e vai atrás, né? Tem muita gente ouvindo a gente que talvez está agora desfocado, né? Muita coisa acontece, muita coisa faz eu perder a energia. Para você, qual é o segredo das pessoas que determinam como você? Imagina o sonho lá atrás de fazer psicologia, de ser terapeuta e perseguir isso e conquistar isso. Como que o que fazer para chegar lá? E só complementando a pergunta, além disso, qual era a sua motivação para chegar até lá? Eu ia falar de motivação. O que era o propósito? O que te empurrava? Porque o foco existe. Mas além, complementando até a pergunta, qual que era o propósito por trás disso? Perfeito. Essa palavra motivação, né? Eu até assisti um podcast de você que você falava sobre isso. Mas uma das coisas que as pessoas se enganam é que elas estarão motivadas todos os dias, né? Estará motivada para ir para academia, estará motivada para ir trabalhar. Eu trabalho com o que eu amo, mas nem todos os dias eu estou motivada para ir para o consultório. Tem dias que eu queria só ir para a praia e tomar uma cerveja. Não queria ir para o consultório atender paciente. Então, fazer o que a gente ama, ter um propósito, ter um foco, não se trata de estar motivado todos os dias. Perfeito. Se trata realmente de você ter constância e saber que adulto faz o que precisa ser feito. A criança fica lá berrando porque ela não quer guardar o brinquedo depois que ela brincou. E a visão sistêmica fala muito sobre isso. Adultecer tem um preço. E se a gente não quiser pagar esse preço, a gente vai continuar criança. E criança não ganha dinheiro, criança não tem patrimônio, criança não cresce na vida, né? Criança continua sendo criança, vai continuar brincando. Então, qual é a sua motivação? É a constância, é o hábito, é saber o que precisa ser feito. Primeiro o dever, depois o lazer. Eu acho que é isso. E isso é sensacional, porque quebra a ideia de que eu preciso de motivação para fazer algo. Sim. O próprio fazer faz com que a minha motivação apareça. Exatamente. É pelo inverso. resultado. Exatamente. É isso aí. Porque a partir do momento em que eu coloco toda a minha responsabilidade terceirizando na minha motivação, hoje eu não acordei muito motivado. Então a responsabilidade não está em mim. Está na minha motivação, que hoje eu não acordei tão disposto, não consegui ouvir uma música muito... Enfim, o café não funcionou muito bem. Perfeito. E acho que essa ideia poética também, né? Eu falto falar do mundo da facilidade, né? No livro Mindset, a Carol Dweck fala sobre que as pessoas resilientes, elas são apaixonadas pelo caminho. E paixão não significa estar sempre muito feliz, né? Ou seja, elas sabem que o sacrifício que precisa ser feito, e a palavra sacrifício, ela vem sacro ofício, ou seja, aquele ofício que é sacro, que independente que se chova, que faça sol, que tá bom, que não tá, isso é um ofício sacro, é um comprometimento que eu tenho com o caminho, para que o resultado apareça. E a gente fica muito no foco no resultado, sem essa paixão pelo esse ofício sacro, né, que é esse caminho, esse caminhar. E é muito legal isso, você é um exemplo vivo disso. Onde entra a constelação familiar, né? Então, assim, PNL, coach, psicologia, mas e a constelação familiar? De onde ela nasce aí? Nasce também a partir do Instituto Elo, que quando eu estava fazendo a minha formação de PNL, no primeiro módulo, no exercício de intenções positivas, aquela bendita plaquinha intenção positiva, aquilo eu chorei, viu? Outra chave que virou, entender a intenção positiva de quem? Da mãe, né? Ô, coitada da mãe, gente. A mãe sofre demais. E hoje eu sou mãe. Todos os problemas estão lá, diz Freud, né? E aí, ali eu tive uma interpretação muito bonita, né? Que foi até complementar a experiência do Chican. E depois disso veio o módulo de acho que foi no Boa Formulação de Objetivo, que a gente faz Roda da Vida? Não, o método espelho, né? De se colocar no lugar. E ali é bem simbólico, é bem similar, né? O processo de constelação familiar. E ali eu já fui identificando essa vontade, né? De ter um olhar mais amplo, mais sistêmico, de sair apenas da minha visão, do meu olhar ali e ampliar o meu olhar. E aí, quando você foi fazer o Metafora, eu falei, eu quero fazer também esse negócio. E aí eu fui olhar lá a lista de nomes que tinha para fazer. O que me chamou a atenção foi constelação familiar.
te dizer que eu sabia o que era, não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo. Foi uma coisa muito interessante. E aí, o meu primeiro contato com a constelação familiar foi no meu primeiro dia de formação e eu investi lá, sei lá, uns 15 mil reais para fazer algo que eu nem sabia o que era. Mas E fez com uma fera, né? Já pegou logo a Cornélia. Foi uma formação fantástica. Foi o Arthur também, a Sabine, foi constelação estrutural. Foi fantástico a minha primeira formação. E aí, de lá pra cá, eu comecei de 2013, foi isso, 2012, 2013. De lá para cá eu comecei a fazer constelação, não profissionalmente. Eu treinava, né? Eu treinava constelação. Nas salas de aula de PNL, como anjo, eu atendia com PNL. E aí eu fui me aperfeiçoando nessas técnicas. Em aplicar as técnicas de PNL, em fazer alguns grupos de constelação familiar, mas eu ainda não ganhava dinheiro com isso. Mas o que é constelação familiar? Ah, sim. Ok. O que é constelação familiar? Constelação familiar é uma filosofia de vida. Eu não posso dizer que é apenas uma terapia, porque ela é uma filosofia de vida. Foi criada por Bert Helling, um alemão, que nasceu lá na Alemanha, na época de uma guerra. Então, falando de Bert Helling, eu vou resumir um pouquinho a história dele aqui, mas ele pôde ter um percurso de ir para a guerra, ser preso, foi padre, fez missões na África com tribos Zulus, e ali, talvez aqui eu consiga falar um pouco mais, porque isso faz uma parte do processo muito importante. Nessas missões que ele fazia como padre, né, com essas tribos Zulus na África, ele conseguiu identificar uma tribo que é poligâmica, pensa bem, que nem é como a nossa cultura, uma ordem hierárquica, uma harmonia de vivência muito boa entre essas famílias. E aí ele começou a identificar que existia uma ordem. Então, existia um almoço de família, cada um já sabia qual era o seu lugar, cada um já sabia qual era o momento de servir, não tinha quem ia pegar o maior pedaço de carne. Se alguém morria, aquela cadeira daquele que se foi ficava vazia. Eu acho que isso é bem metafórico. Se a gente for pensar, muitas famílias, quando se morre alguém senta naquela cadeira, né? Inconscientemente, a gente faz esse movimento. Pela falta de um membro, existe ali um movimento e alguém acaba ocupando aquela cadeira. Então, a tribo Zulu ensinou ao Bert Helling que existia uma hierarquia familiar que precisa ser respeitada, que existe o pertencimento, não é porque um se foi que ele deixa de existir, então essa cadeira precisa ser preservada, e existe um equilíbrio das relações entre dar e receber. E esse equilíbrio é que sustenta as relações para que elas sejam saudáveis. E a gente, né, eu não sei se a gente pode falar agora da visão sistêmica dentro de empresas, que tem uma complexidade um pouco maior do que a constelação familiar em si. Se a gente for pensar dentro da empresa, imagine, vou trazer hipóteses, que eu acho que fica mais fácil, né? Imagine uma empresa que foi fundada por 2 sócios. Aí eu tenho um sócio que foi o idealizador, né? O que teve a ideia, e um outro que injetou a grana. E aí, em algum momento, essa sociedade se desfaz, aquele que injetou a grana continua sozinho. Se ele continuar numa postura de muita arrogância, excluindo esse primeiro que teve a ideia, que foi o idealizador da ideia, provavelmente essa empresa ou não terá credibilidade, porque ela está negando, né, algo que é muito importante da história, ou essa empresa não terá prosperidade mesmo, né? Terá uma dificuldade ali, porque algo foi excluído. E Bert Helling traz essa visão. Só um parênteses. Bert Helling é criador da constelação familiar. A constelação organizacional, ela veio já mais recente, em 1995, né? Já por outros pensadores, exatamente. Mais influenciados pelo Bert Helling. Então, assim, eu até me perdi aqui. Você está falando sobre constelação estrutural. Sim, mas eu estava falando do exemplo, né? Então, esses dois... tá. Então, se tiver uma exclusão, acontece essa falta de credibilidade e tal. Então, se acontecer essa exclusão por parte desse sócio que fica, né, essa empresa vai ter dificuldade de prosperar ou de ter uma credibilidade. Isso a gente está falando de pertencimento. Se a gente fala de hierarquia, é bem interessante na visão da constelação estrutural, organizacional,
Imagine se um gestor é contratado, né? Uma pessoa acaba de ser contratada para um cargo de gestão. Então, ela já entra num cargo um pouquinho acima de outros. Se essa pessoa que entra no cargo de gestão, ela não tiver uma honra ou uma humildade em reconhecer esses que estão na empresa antes dele, né? Essas pessoas não terão um olhar de respeito para esse gestor. E a gente está falando aqui de duas hierarquias. A hierarquia de tempo, então esse gestor precisa reconhecer essa hierarquia de tempo para que esses colaboradores aqui estão embaixo consigam reconhecer essa hierarquia de cargo. É muito interessante isso que você está falando, porque dentro da empresa, hoje falava pela manhã, o problema é o ego. Né? Eu falo que o ego é talvez o maior causador de conflitos e de prejuízos dentro da empresa. E quando eu não reconheço esse que me antecedeu, né, eu trago para mim, eu até desmereço muitas vezes, isso acontece na política, isso acontece em vários outros lugares, e você vai tendo um sistema quebrado. Né? Eu estou acompanhando um menino na Europa, que você conheceu, que é o Dijon, e é um cargo dentro de uma puta empresa que é a Vale, né? E agora ele está indo para Dubai. Né? E quando ele chegou, uma das coisas que a gente trabalhou logo de cara, e ele vai estar ouvindo esse podcast que ele acompanha, foi o respeito àquele que estava ali, que era o chefe em si, que agora ele substituiu. Né? E ele gera credibilidade das pessoas que agora são subordinadas a ele pelo respeito que ele tinha a esse chefe. Perfeito. Né? Então, isso na empresa, a gente olha só para a constelação, mas a gente não percebe que quando a honra é tributar ao outro o reconhecimento, não importa que seja o que ele fez, mas reconhecer. Então, honrar é exatamente colocar o outro no centro da atenção e da gratidão por aquilo que foi feito. E quando eu faço isso, os outros olham para mim e reconhecem em mim também essa autoridade. Porque eu acho que isso é agregar pessoas. Esse é o líder que consegue agregar e não desagregar processos, né? Perfeito. Muito legal isso. Perfeito. Então, a gente tem essa visão sistêmica do pertencimento, da hierarquia, que é justamente esse ponto da honra e da gratidão. E aí a gente também falando do dar e receber na lei sistêmica do equilíbrio, trazendo uma outra hipótese. Vamos supor que nós, profissionais liberais, eu como psicóloga, se eu atendo um paciente e não cobro pelo meu serviço, inconscientemente, qual é a relação que se estabelece ali? Eu posso mais, o outro pode menos. Inconscientemente, eu tenho mais para oferecer do que o outro tem. Então, é uma postura muito arrogante. É claro que existem trabalhos voluntários, trabalhos sociais, mas a ajuda, ela precisa ter uma troca. E ela precisa estar estabelecida. Se não for o dinheiro, precisa ser de uma outra forma. Ou que nem eu lá atrás, quando comecei a fazer constelação, eu fazia, as pessoas sabiam que eu não sabia que eu estava fazendo direito. Mas eu estava ali aprendendo com a prática. Então, eu estava recebendo algo em troca. A pessoa estava se deixando ser conduzida por uma pessoa que não era profissional ainda. Então, era um pagamento de alguma forma. Então, existia essa troca. Ela confiava em mim, ela me pagava com a sua confiança e eu fazia o serviço. Né? Então, essa troca, ela precisa acontecer nas relações profissionais para que haja um equilíbrio. Perfeito. Se a gente for pensar dentro de uma instituição mesmo, um gerente que faz o trabalho de um vendedor, por exemplo, né? Oferece essa ajuda sem ser necessária. O vendedor está ali fazendo a sua venda numa loja de veículos, por exemplo. Aí o gerente chega e faz todo o processo de venda sem aquele vendedor realmente necessitar de todo esse processo. Esse gerente, ele fica fazendo mais do que necessário, ele acaba criando uma relação de codependência ali, né? Ele depende daquele sistema ali de vendedores, os vendedores acabam ficando codependentes daquele gerente. E os vendedores não crescem, não tomam uma autonomia, né? E até a própria confiança na competência. Então, esse equilíbrio não acontece do dar e receber. Perfeito. Poli, você falou um negócio que me chamou bastante atenção e me inaugurou um pensamento, na verdade um questionamento. Por também ser psicólogo, acho que a gente tem aqui psicanalista e 2 psicólogos, que a gente está acostumado muito com a palavra inconsciente. E você falou algumas vezes nessas últimas frases sobre inconsciente.
E eu acredito que existe, num senso comum, uma ideia muito errada do que é inconsciente. Tem muita gente, Freud já falava que o inconsciente é um calabouço de traumas. Milton Erickson já falava que é o lugar onde eu tenho todas as possibilidades possíveis para resolver meus problemas, enfim. Então, assim, dentro da constelação, existe ainda um preconceito em relação a esse, bem entre aspas, assim, misticismo, talvez algo que é inconsciente dentro da constelação. Você conseguiria trazer para a gente um pouco, para a gente entender um pouco o que é esse inconsciente? Que a gente às vezes não presta atenção, não é cognitivo, mas ele tá aqui. Tá, vamos ver como é que eu te respondo isso. Ontem mesmo eu estava no almoço e aí, conversando, a gente estava falando sobre algo de sabotador, né? O que o inconsciente me sabotou. Foi a fala de um fulaninho aí. O inconsciente me sabotou. E aí eu falei assim, mas o inconsciente, ele não sabota, gente. O inconsciente, ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso amigo. Freud falava que é o depósito de traumas. Erickson já dizia que ali tinha muitas respostas. Da mesma forma que ali tem todas as tretas, ali também tem todas as respostas. E é o que eu acredito. Então, na verdade, ele não é nosso inimigo. Se a gente for pensar no misticismo, né, que talvez exista como inconsciente coletivo da galera e pensar que constelação às vezes é algo místico, religioso, eu digo assim, existem vários profissionais. E tem profissionais que utilizam a constelação para um viés mais religioso. Perfeito. Existem. Assim como existem coaches, assim como existem psicólogos que desviam daquilo que realmente é o protocolo, né? Perfeito. Então, não é da profissão, não é da abordagem, mas sim de um fulaninho ou de um ciclaninho que acaba fazendo um mix ali da cabeça dele e utiliza isso da forma que ele acredita que tem que ser. Então, quando a gente vai procurar um psicólogo, um constelador, um programador neurolinguista, é importante que a gente procure baseado naquilo que realmente é a estrutura. Legal. E é claro que é difícil para quem é leigo no assunto entender sobre isso. Perfeito. Aí eu sempre digo assim para pacientes ou para as pessoas que me procuram, olhe as referências, olhe quem já passou pelo processo, para que se entenda sobre isso. E aí falar da constelação em si, o que não é mágica, não é religião, não é uma constelação de estrelas, né? Por conta do nome, às vezes tem essa pergunta. Não é voodoo, não é macumba, não tem nada a ver realmente com religião. Então, a constelação, ela foi 40 anos estruturadas por Bert Helling. Eu acho que eu nem cheguei a concluir a história do Bert, mas ele estruturou a constelação por 40 anos, até que chegasse ao que a gente utiliza hoje. Então, ele teve uma teoria muito embasada na psicologia, legal, no psicodrama de Moreno, na Virginia Satir, que era a terapia sistêmica, que é o que a gente utiliza dentro da PNL. Também na psicanálise, Freud e Lacan foram material de estudo. Ele era teólogo, porque ele foi padre. Claro que ele deixou de ser padre quando ele começou a atuar com a constelação. Na verdade, não quando ele começou a atuar com constelação, quando ele começou a atuar como terapeuta, porque ele ficou 40 anos como terapeuta até constituir a constelação familiar. Então, a constelação, ela é dividida de duas formas. Toda essa teoria, que foi nesses 40 anos de estudos embasados em várias ciências, da psicologia, da psicanálise, do psicodrama, da Virginia Satir, da terapia familiar. E aí, depois, o Bert Helling entendeu que existia a prática da constelação familiar, que é essa prática em grupo, que é o que a gente chama da fenomenologia, é da psicologia fenomenológica. Então, também tem um embasamento. Essa visão da fenomenologia, que é aquilo que se sente, é o estado que emerge ali emocionalmente num processo de grupo da constelação e que ali o terapeuta ele avalia aquilo que está sendo sentido naquele momento. Por isso se chama o processo, né, que a gente chama ali do campo, que é aquele espaço onde acontece a constelação, que pode ser em grupo e também acontece individual, dentro de consultório. Ficou confuso aqui? Não. Eu queria perguntar, Gabriel, se ele já vivenciou alguma coisa dentro da constelação. Nunca fiz constelação. Mas você já assistiu? Nunca assisti também. É uma coisa assim, é do outro mundo, assim. É algo que acontece dentro do campo, onde os elementos passam a representar. Eu já fiz algumas e eu fiquei assim chocado. Que fenômeno é esse?
Como que se explica isso? Eu tô aqui me despedindo de alguém, de repente alguém vai lá e começa a sentir a dor daquela pessoa. Como é que é isso? Eu vou usar uma frase que você mesmo já utilizou algumas vezes no Chican. Nosso corpo é feito de células, células são feitas de átomos, átomos são feitos de elétrons, e elétrons é o quê? Energia, né? Energia. Então, nosso corpo pulsa energia. Nós somos seres que captamos energia. Se a gente for... Estou falando aqui de uma forma muito simples para que todos consigam compreender. Se a gente chega num ambiente onde... Vocês já devem ter vivido isso. Um ambiente onde a gente sente um pesar. Nossa, esse ambiente está pesado. Esse ambiente está estranho. É uma energia que a gente está captando ali naquele momento. E já existe outro momento que a gente chega num ambiente e sente... né, um bem-estar, uma motivação, porque é uma energia que está sendo captada ali também. Então, a gente capta essas energias. Existem literaturas do Daniel Goleman, não é muito dentro da psicologia, mas ele, né, tem sido uma referência muito grande atualmente, e ele fala do poder empático do ser humano. Então, imagine num processo de grupo, de constelação familiar, onde quem está ali está buscando um trabalho de desenvolvimento pessoal, então está aberto para aquele conhecimento, para aquela vivência. E aí, uma pessoa vem constelar. Outras pessoas que nem são da família, que nem conhecem aquele indivíduo, elas se colocam disponíveis para representar o sistema familiar daquele que está sendo constelado. Então, elas, no poder empático e nessa abertura de perceber a energia daquele campo sistêmico de quem está sendo constelado, elas sentem sensações, né? Por isso que é fenomenológico. É esse o processo que acontece dentro da constelação. Respondido. Show de bola. Eu queria ir para um outro lado agora. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua carreira como trainer. E agora uma pergunta assim, eu tô puxando, porque eu também tô querendo ir para esse lado aí. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o processo do começo. A gente sempre fala muito sobre o final, de tudo. Então a gente tem uma mania de falar sobre o sucesso, a gente tem mania de... Enfim, a gente estava falando sobre num outro podcast, tem um livro chamado Empreendedorismo é a arte de se fuder todo dia e não desistir. Verdade. Então, nesse livro, ele traz tudo que deu errado na vida dele como empreendedor. Até ele conseguir dar certo, sabe? Então, aqui a gente gosta de trazer um pouco mais desconstruído esse processo, desconstruído esse processo. Eu queria saber como que foi esse início. Já foi flores? Já foi borboleta no estômago? Ou como que foi essa preparação? Como é que foram as primeiras aulas de programação neurolinguística como trainer do Instituto? Tá, eu vou falar antes das primeiras aulas, então, tá? Porque, como eu falei, foram muitas turmas que eu acompanhei como anjo, né? Eu mesma formei várias turmas em Rondônia. Quando eu fui diretora comercial do Instituto, eu garimpei bastante. Sim, trabalho lindo. Tirei água ali de pedra, mas foi tudo muito importante para esse processo, né, como trainer hoje. E eu lembro uma vez que o Wellington estava começando com alguns trainers e tinha uma trainer que não deu muito certo. E eu achava que eu já estava pronta. E o Wellington me falou uma coisa que doeu no estômago. Foi que eu não tinha ainda a competência para aquela função. Naquela época, eu nem entendia a competência como o ciclo de aprendizagem, não. Eu achava que ele estava entendendo que eu era incompetente mesmo. O problema era foi com pra você. identidade, para identidade. Foi pra identidade. Doeu lá na alma. E aquilo eu levei, assim, fiquei um tempo mastigando aquilo, foi difícil de digerir. Mas com o tempo eu consegui realmente entender que eu não estava preparada para aquilo. E... justamente por dar tantos, né, por rodar tanto dentro das turmas, aplicar em outros alunos, eu conseguia praticar cada vez mais as técnicas de PNL. Isso foi me dando cada vez mais confiança na competência. E aí, quando eu fiz o Master, eu acho que eu cheguei a fazer umas 4 turmas de Master também antes de ser trainer. Então, eu tive muito, muito, muito preparo. E essa visão de que eu não estava preparada foi muito importante para mim, porque eu não queimei cartucho. Quando eu dei a minha primeira aula, foi borboletas no estômago. Legal. E já foi algo... Tem uma coisa que a Poli tem, assim, que eu admiro muito, muito mesmo, é a capacidade de receber feedbacks, né? Eu nunca convivi com ninguém até hoje
que ao fazer algo, pedia o feedback honesto, né? Então, qual a importância disso na tua vida? Porque, para mim, você é um exemplo claro de receber feedbacks. E é uma coisa muito engraçada, assim, interessante com você, porque eu percebia sempre a humildade de receber, por mais que ficasse ali, mas além de receber, você procurava o feedback. E era engraçado como você recebia com a mesma... com a mesma receptividade o feedback, né, e o feedback, né? Então isso para mim faz uma diferença na tua vida enorme, né? Como que é essa questão do receber feedback para você? É interessante que são questões estruturais que às vezes a gente nem para perceber Sim, que somos assim, inconsciente, né? Então, eu acho que o feedback é importante para crescimento, para construção. Eu não sei de onde vem essa humildade, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso. Mas Nem sei se é humildade, mas é uma estratégia. Você talvez, sabe que é importante, né? E, talvez sim, o foco seja do crescimento, nem da humildade eu em si. acho que, assim, eu entendia que quando eu estava recebendo um feedback de uma autoridade, sendo você me dando feedback de aulas de PNL, você é um monstro da PNL. Então, quem sou eu para dizer que o que você está dizendo não era importante para eu avaliar, para eu não me dedicar àquilo que estava sendo pautado. E aí, dentro do trainer também, com você, com o Maurício, entender a importância do feedback, eu vou dizer que é humildade de novo, Sim. mas claro que também tem essa estratégia, mas eu acho que a humildade é um ponto-chave. Sim. Porque se você se coloca... Vou responder melhor. Eu acho que é importante você ter essa mente de aprendiz. Pronto. Perfeito. Porque eu, às vezes, é muito interessante, eu, às vezes, estou atendendo um paciente, me vem insights assim, caraca, da onde veio isso mesmo? Que tem tanto tempo que eu já não estava aplicando isso. E aí, eu acho que essa mente de aprendiz é que deixa essa liberdade para que a criatividade venha. E olha que eu sou sequenciada, sou lógica, mas eu consigo, acho que por essa facilidade de receber feedbacks, de entender onde eu estou errando, o que eu posso acertar, o que eu posso melhorar, é que me deixa com essa mente de aprendiz para que os insights aconteçam, para que as coisas fluam, né? Porque senão ficaria ali rígida num protocolo e não conseguiria ter essa visão mais sistêmica. Teve uma diferença muito grande, pelo menos eu percebi, entre o primeiro feedback que você recebeu, que você achou que você era incompetente, e dos próximos que você percebeu que realmente deveria se desenvolver em algum aspecto específico. A gente costuma muito usar feedback, níveis neurológicos para feedback. Então, existe uma tendência muito grande quando a gente pega lá aquela pirâmide maluca lá do Diltz. Sensacional, né? Que nos ajuda muito em instituições, corporações, enfim, no nosso dia a dia. Aí tem uma parte lá que se chama comportamento. Quando a gente para identificar o feedback no nível de comportamento, eu não levo para minha identidade. Exatamente. Então eu percebo como um comportamento que eu realmente tive e que não necessariamente naquele contexto foi o melhor possível. E aí quando você traz inclusive essa questão da autoridade, a gente não levando para um nível acima de entender que, beleza, ele falou que eu sou ruim nesse sentido aqui. Às vezes nesse nível chega a ser capacidade, né? Assim, pode ser capacidade também. Pode ser capacidade também, exatamente. Perfeito. Mas aí se a gente não sobe para a identidade, é muito mais fácil receber o feedback e ok, beleza, a gente internaliza ali um pouquinho, remói, mas faz sentido. Exatamente. Porque a gente também não fica puto com a pessoa, né? É isso tem aí. Pronto, Gabriel respondeu, é isso. Obrigada. Agora eu entendi como é que eu consigo, com estratégia às vezes precisa de alguém de fora para trazer essa luz, né? É uma terceira posição perceptiva aí já, né? Me fala bem o feedback, então. Me fala um pouquinho hoje, como é que tá essa carreira, né? O Gabriel falou no início, hoje você é uma das trainers mais bem avaliadas dentro do Instituto, né? E isso, agora a gente explica aqui, né, como que foi esse processo, né? E a gente sempre fala uma coisa aqui muito legal, assim, uma menina que vem de um bairro periférico, né? E eu gosto muito da história, que poderia ter sido extremamente bajulada e por ser filha única, faz uma leitura de um processo muito construtivista, né? Me fala, e aí fica o recado, a gente já está começando a caminhar para o final, qual é o recado
para essas meninas que estão te vendo e possivelmente vão ter você como, e muitas alunas têm você como referência, qual é o recado? Não é o segredo, né? É o caminho, mas o que você deixaria como exemplo para essas meninas que sonham em chegar algum dia em algum lugar? Eu acho que essa questão mesmo da constância. A constância de fazer o que precisa ser feito, o papel do adulto, sair um pouco desse mimimi da criança mesmo, né? De ficar fazendo pirraça, de ficar ali esperando que alguém faça por mim, né? Na espera do papai, da mamãe, né? Inconsciente, eu fico esperando sempre que um outro faça. Eu fico sempre colocando para que um outro me veja. E eu acho que isso foi muito importante para mim. É reconhecer que eu só teria reconhecimento quando eu enxergasse a minha competência e construísse isso por mim mesma. Através do recebimento dos feedbacks, a partir da estrutura, do conhecimento, da dedicação diária. Não existe um atalho. Perfeito, não existe um atalho. Perfeito. A Poli me inaugura um pensamento que é interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar, quando alguém pergunta assim, sei lá, para um médico brasileiro hoje, doutor, ó, a pessoa acabou de sofrer um acidente, o que a gente pode fazer aí, né? Normalmente o médico no Brasil, no português, na semântica brasileira, fala assim, eu vou fazer o meu possível. Existe uma diferença semântica pro que o americano normalmente fala. O americano, o europeu, mas é bobeira, semântica. Normalmente ele fala que ele vai fazer o melhor. I will do my best. Mas essa diferença semântica pequena faz muita diferença de como a gente se comporta frente às situações. A Poli traz pra mim, com o que ela acabou de responder, que ela não fazia o possível, ela fazia o melhor. E existe uma diferença muito grande nisso. Perfeito. Mesmo assim, sabendo que eu não tô afim de fazer aquilo, mas eu vou fazer o melhor. Eu não vou fazer o possível. Porque o possível eu fico na minha mediocridade. Perfeito. Eu continuo no mesmo padrão. Mas se eu faço o melhor a cada dia, mesmo sabendo que, olha, talvez o resultado não venha hoje, ele vem daqui a pouco, isso me diferencia como profissional em qualquer lugar que eu estiver. Entende? Exatamente. Então, acho que faz muito sentido esse raciocínio dentro do que a Poli respondeu agora. Não é que ela fazia o possível, ela realmente fazia o melhor. Perfeito, perfeito. É isso. Me traz, eu acho que a sua condição de reenquadramento, falar um pouco de PNL, são os assuntos que você hoje ministra dentro da PNL, né? Que é reenquadrar. Isso é um reenquadramento, né? É olhar de um outro ângulo, ampliando a visão. E a gente só pode reenquadrar se você tiver amplitude de mapa, né? Você não consegue reenquadrar se você tem um mapa menor que o problema, né? Me fala um pouco sobre, e agora fala sobre PNL especificamente, o que a PNL causou na tua vida e por que se tornou um trainer e isso levou você a ser trainer em PNL? Eu acho que eu falei um pouco, né, da minha experiência lá no início com a PNL, o impacto que isso tornou na minha vida, que isso fez na minha vida. Então, esse impacto pessoal me fez ter esse entendimento da ferramenta tão poderosa que é a programação neurolinguística. E quando eu utilizo hoje também com meus pacientes, o quanto que isso primeiro, a partir da comunicação em si, né? Essa questão do relacionamento, porque existem muitos psicólogos que são bons da teoria, mas são péssimos de relacionamento, que faltam realmente programação neurolinguística para poder se relacionar com as pessoas. Perfeito. Então, a PNL trouxe essa maestria, posso assim dizer, de se relacionar melhor, de me comunicar melhor, de ter mais percepção do outro. E isso, para mim, é muito essencial para desenvolver meu trabalho hoje dentro da psicologia, dentro da constelação familiar e como trainer, perceber o quanto que essa semente, ela prospera na vida dos alunos. É muito interessante porque eu tenho alunos que eu dei aula para o Instituto, acho que a primeira aula do Instituto foi em 2016, se eu não me engano, a primeira aula que eu dei.
E eu tenho alunos que até hoje falam, dão feedbacks, a fobia que nunca mais apareceu, é medo de barata que tinha, era medo de rato, era medo de altura. E pessoas que dão feedback que conseguiram voar, que conseguiram ir pra roça, que não ia pra roça com a família porque tinha medo do sapo. Cara, isso é tão gratificante que não tem... Eu digo realmente que é muito prazeroso esse mundo de desenvolvimento humano, porque as emoções são a nossa base, a nossa estrutura. Então, quando a gente sabe lidar com as nossas emoções, quando a gente entende do que acontece aqui no nosso processo interno, a gente se abre para um mundo muito mais gostoso de viver, que nem todos os dias vamos estar motivados, mas vamos estar certos daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está galgando, sabe? Então, isso tudo... E fora tudo que eu conquistei, hoje, assim, eu moro no bairro que eu sou apaixonada. Eu todos os dias, eu acho que eu agradeço a Deus. Obrigada, Deus, por morar aqui nesse bairro. Obrigada por ter esse filho maravilhoso. Obrigada por morar perto do meu consultório, por ter esse consultório maravilhoso. É tão gostoso. Obrigada pelos meus pacientes. É uma coisa, assim, de tão realização. É tão... pulsar mesmo, é tão delicioso essa sensação de poder estar fazendo o que eu amo fazer, e não só o que eu amo, mas amar o que eu faço, né? E isso tudo foi construído com todos esses altos e baixos que falamos aqui. Legal. Eu queria aproveitar, a gente está indo pro final, mas antes da gente ir pro final mesmo, para fechar, eu queria aproveitar você aqui pra gente dar uma palhinha para os nossos ouvintes em relação a esse trem de reenquadramento que meu pai acabou de falar. Sim. Por exemplo, o que é reenquadramento? Eu acho que é legal a gente trazer alguns conceitos bem práticos e como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia para o pessoal. Então, tem muita gente que ouve os nossos podcasts que ainda não fez um Advanced, realmente não sabe o que é esse termo, o que ele pode ajudar a gente na vida. Então, já pegando esse gancho que meu pai trouxe em relação ao reenquadramento, explica pra gente um pouquinho o que é e como que a gente pode utilizar ele no dia a dia de uma forma fácil. Reenquadramento é a arte de você colocar um novo molde, né, para aquilo que é uma questão que muitas vezes está te trazendo um desafio. Então, você começa a olhar mais amplamente. Sai daquele foco fechado e amplia a sua visão para que você possa dar um novo molde àquela fotografia, né? Isso te traz uma nova rede neural para que você comece a agir de uma forma diferente em relação àquilo que era um problema, possa ser talvez uma aprendizagem ou um desafio que precisa ser passado para que você consiga chegar num outro lugar. Então, reenquadramento é o que a gente, no senso comum, acredita, só que na PNL a gente faz isso com mais assertividade, entendendo que existe uma forma mais assertiva, porque não é um reenquadramento positivista demais, que é essa positividade tóxica, de você bater o pé na mesa e alguém chegar para você e falar, não, fica tranquilo, vai passar, foi melhor o pé do que se fosse o joelho, essa positividade tóxica, né, de vai dar tudo certo, você tá lá no perrengue e alguém fala, seja feliz, abre o sorriso, que a vida é linda. Não se trata disso, reenquadramento. Então, na PNL a gente entende que o reenquadramento ele é assertivo, é você criar realmente uma estratégia de ampliar suas redes neurais, ampliar seu nível de entendimento e de visão daquela situação específica que você está ali vivenciando, para que você tenha novas ações em relação àquilo. Acho que legal. Dei uma boa resposta. Nossa, incrível. Eu quero agradecer, né? E colocar assim, eu e Poli, nós temos uma história muito bonita, né? Um casamento de 8 anos, e de onde nasce Miguel, e eu vejo que Miguel vai ter uma vida muito próspera em relação à educação, porque a Poli realmente ela é alguém que pratica, né? Outro dia eu cheguei lá para pegar Miguel, e ele tinha espalhado os brinquedos todos assim. Eu falei, vamos embora. E quando ele tava saindo, ela falou, volta aqui, cata os brinquedos aqui primeiro. E aí ele voltou e catou os brinquedos. E aquilo é uma metáfora de como é o processo, né? Então, sou grato, assim, pelo que você também trouxe ao Instituto,
né? Os anos de dedicação como comercial, enfrentar a Amazônia sozinha, cruzar Rondônia de cabo a rabo literalmente, dia né? só, A Amazônia literalmente. E viver assim, e para hoje eu te vejo muito leve, né? Assim, o que eu percebo na tua fala é que o sacrifício ele traz frescor e leveza, né? Então eu vejo isso na tua vida. Porque as pessoas pensam que quando você se sacrifica tem que ser o sangue toda hora, o peso toda hora, e você traz que isso é o dia a dia, mas existe o usufruir dessa entrega, né? Então talvez seja essa grande mensagem aqui. Obrigado, e foi muito bom, show, gostei muito. E você? Gratidão. Show de bola. Não, acho que é isso. Acho que a gente, depois de uma fala como essa, né? Acho que é melhor a gente finalizar mesmo. E aí, o que Fechou. nos resta agora é mandar um WhatsApp e já marcar a próxima. Sim, o que você acha? Pode ser? Eu acho que seria muito legal a gente Tem continuar, bastante porque tem conteúdo muita ainda. coisa ainda aí. Com certeza. Com certeza. Obrigado aos É isso aí. meninos Gratidão, aí. gratidão. Tá conosco também. E Só legal. o dia todo aí. Não, em pé aí. Em Tatiana. pé. E a gente aqui. Sentado. Ar-condicionado. Ok.